a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja multiplicado entre os amados irmãos. Amém? Estamos aqui para fazer mais um estudo da Escola Bíblica e hoje nós vamos estar fazendo o fechamento desse trimestre que estamos estudando e hoje nós vamos estar falando da lição 13 e nós vamos estar também lendo em Neemias capítulo 13, o último capítulo do livro de Neemias. E nós temos como nosso assunto que vamos estar falando nesta noite o seguinte tema: não fuja das decisões difíceis. É um assunto para a gente estar pensando sempre que há decisões para ser tomadas, e principalmente quando elas são difíceis, precisamos de buscar em Deus a orientação devida para que possamos tomar as decisões certas, assim como Neemias fez. Nós vamos estar lendo o texto bíblico que está aí, como eu já falei, Neemias capítulo 13. Diz assim: naquele dia leu-se no livro de Moisés aos ouvidos do povo, e achou-se escrito neles que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus, porquanto não tinha saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água, antes assalariaram contra eles a Balaão para os amaldiçoar, ainda que o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Sucedeu, pois, que ouvindo eles esta lei, apartaram de Israel toda mistura. Ora, antes disto, Eliasibe, sacerdote que presidia sobre a câmara da casa do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias, e fizeram-lhe uma câmara grande onde dantes se metia as ofertas de manjar, o incenso, os vasos e os dízimos do grão, do mosto e do azeite, que se ordenara para os levitas e cantores e porteiros, como também a oferta alçada para os sacerdotes. Mas, durante tudo isso, não estava eu em Jerusalém, porque no ano 32 de Artaxerxes, rei da Babilônia, vim eu ter com o rei, mas ao cabo de alguns dias tornei a alcançar licença do rei. E vim a Jerusalém e compreendi o mal que Eliasibe fizera para beneficiar Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus. O que muito me desagradou, de sorte que lancei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara. E ordenando eu purificar as câmaras e tornei a trazer ali os vasos da casa de Deus, com as ofertas de manjares e o incenso. Também entendi que o quinhão dos levitas se lhes não dava, de maneira que os levitas e os cantores que faziam a obra tinham fugido cada um para a sua terra. Então contendi com os magistrados e disse: por que se desamparou a casa de Deus? Porém eu os ajuntei e os restaurei no seu posto. Então todo Judá trouxe os dízimos do grão e do mosto e do azeite aos celeiros. E por tesoureiro pus sobre os celeiros a Selemias, o sacerdote, e a Sadoque, o escrivão, e a Pedaías dentre os levitas. E com eles Anã, filho de Sacur, filho de Matatinias, porque se tinha achado fiéis, e lhes encarregou a eles a distribuição para seus irmãos. Por isto, Deus meu, lembre-te de mim e não risque a beneficência que eu fiz à casa de meu Deus e as suas guardas. Naqueles dias vi em Judá os que pisavam lagares ao sábado e trazia feixes que carregava sobre os jumentos, como também vinho, uvas, figos e toda caixa de cargas que traziam a Jerusalém no dia de sábado, e protestei contra eles no dia em que vendiam mantimentos. Também Tírios habitava dentro e traziam peixe e toda a mercadoria que no sábado vendia aos filhos de Judá em Jerusalém. E contendi com os nobres de Judá, e lhes disse: que mal é este que fazeis profanando o dia de sábado?
Porventura não fizeram vossos pais assim, e o nosso Deus não trouxe todo este mal sobre nós e sobre esta cidade? E vós ainda mais acrescentais o ardor de sua ira sobre Israel, profanando o sábado. Sucedeu, pois, que dando as portas de Jerusalém já à sombra, antes do sábado, ordenando eu as portas se fecharam, e mandei que não abrisse até que passado o sábado. E pus à porta alguns dos meus moços, para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Então os negociantes e os vendedores de toda a mercadoria passavam a noite fora de Jerusalém, uma ou duas vezes. Protestei, pois, contra eles e disse: por que passais a noite defronte do muro? Se outra vez o fizerdes, hei de lançar mão de vós. Daquele tempo em diante não vieram no sábado. Também disse aos levitas que purificasse e viesse guardar as portas para santificar o sábado. Nisto também, Deus meu, lembra de mim, perdoa-me segundo a abundância da tua benignidade. Vi também naqueles dias judeus que tinham casado com mulheres adoditas, amonitas e moabitas, e seus filhos falavam meio adodita e não podia falar judaico, senão segundo a língua de cada povo. E contendi com eles, os amaldiçoei, e espanquei alguns deles, e arranquei os cabelos, e os fiz jurar por Deus, dizendo: não darei mais vossas filhas a seus filhos, e não tomarei as suas filhas, nem para os vossos filhos, nem para vós mesmos. Porventura não pecou nisso Salomão, rei de Israel, não havendo entre muita gente rei semelhante a ele, e sendo amado de seu Deus, e pondo o Deus rei sobre todo Israel? E contudo as mulheres estranhas fizeram pecar. Dá-vos-íamos nós ouvidos para fazermos todo este grande mal, prevaricando contra o nosso Deus, casando com mulheres estranhas? Também um dos filhos de Joiada, filho de Eliasibe, o sumo sacerdote, era genro de Sambalate, o Horonita, pelo que eu afugentei de mim. Lembra-te deles, Deus meu, pois contaminar o sacerdócio, como também o conserto do sacerdócio dos levitas. Assim os limpei de todos os estranhos, designei que os cargos de sacerdote e dos levitas, cada um na sua obra, como também para as ofertas de lenha em tempo determinado e para as primícias. Lembra-te de mim, Deus meu, para o bem. Uma leitura um pouco extensiva, mas eu fiz questão de ler todo esse capítulo, porque realmente nós vamos estar falando dentro de todo este capítulo. A lição nos propõe isto nesta noite. Meus amados irmãos, nós temos aqui nesta última lição, e que durante todo o tempo que estudamos esse trimestre, nós vemos aqui a saga do povo de Israel no seu retorno da Babilônia para Judá, depois de ter passado ali 70 anos de cativeiros junto à Babilônia, e agora chega o momento deles retornarem. E nós que estamos vindo estudando nessas lições todas, desde Esdras e até agora Neemias, nós vemos que a primeira leva veio com Zorobabel, e depois a segunda leva veio com Esdras. E então nós vemos aqui que eles edificaram, reconstruíram o templo, mas os muros ficaram ainda na sua destruição. E então diz a palavra de Neemias capítulo 1, que um dos parentes de Neemias chega lá na Babilônia, onde Neemias estava servindo ao rei, e ele pergunta como estava o povo. Então o Anani, que era o seu parente, disse: olha, o povo que restou e que sobrou do cativeiro está em grande aperto, em grande dificuldade, sofrendo muito, e o pior, que os muros estão todos destruídos, as portas todas queimadas a fogo. Então nós conhecemos a história, que Neemias, ele se condoeu muito com a situação. Então ele chora e ele clama a Deus, se arrepende, fala com Deus, e ele ganha o favor de Deus, o favor do rei. Então
então Neemias é liberado para vir a Jerusalém, e Neemias vem com uma proposta, vem com uma atitude só, que era ali ajuntar o povo para poder reconstruir os muros. E nós vemos que realmente ele veio e fez isso. E ali ele se mostrou muito forte, um homem de temor a Deus diante dos seus conterrâneos, e então ali todos o abraçaram a sua ideia, e eles puderam reconstruir aquele muro em 52 dias, mesmo enfrentando grandes desafios, grandes tentações, grandes perseguições, mas ele não deixou se levar, mas ele incentivou cada vez mais o povo, e eles conseguiram o êxito. Depois de 12 anos desse acontecimento, Neemias então ele volta à Pérsia, ao rei Artaxerxes, na Babilônia, e logo ele fica um tempo lá, e não demora muito tempo, ele retorna novamente para Jerusalém. E diz aqui a palavra que quando ele chega em Jerusalém, o quadro que ele vê é um quadro bem complicado, né? Bem complicado. Uma degradação total e espiritual, uma degradação espiritual, um abandono total daquilo que deveria ser o principal na vida do povo, que era o culto ao Senhor, a adoração, a vida no altar de Deus. Tudo isso tinha sido jogado por terra. As pessoas estavam vivendo ao seu bel prazer, como se diz. E nós podemos observar que 12 anos antes, a degradação era a física, né, que eram os muros das cidades que estavam jogados por terra. Nós sabemos na época, quão complicado eram as cidades sem seus muros. Ficava uma cidade vulnerável a todo e qualquer tipo de perigo, de risco pelos seus inimigos. Então o muro era essencial para proteger uma cidade. Mas agora, depois de 12 anos, a degradação é espiritual. Os muros espirituais estão realmente derrubados, onde Neemias entra para reconstruir novamente, fazendo uma grande reforma. Então, é isso aí que nós podemos presenciar em todos esses estudos que nós fizemos até agora. Quando lemos Neemias capítulo 13, o que nós encontramos aqui? Então nós vemos aqui um confronto de Neemias pela palavra ao povo, que estava totalmente andando na contramão de Deus, vivendo um quadro caótico. Primeiro, segunda leitura que nós lemos, Eliasibe, primeiro, o povo estrangeiro que não eram dignos de estar dentro da congregação, e aí fala os nomes dos povos. Esse povo estava misturado com o povo, e ali também fazendo a mesma coisa que os povos judeus faziam, que não podiam. Segundo, Eliasibe, o sacerdote, um homem que deveria zelar e prezar pela obra de Deus, pelo bom andamento da casa de Deus. Esse homem se aparentou com Tobias, um dos inimigos número 1 do povo de Deus, e com isso ele dá umas regalias para Tobias. Dentro do próprio templo, ele, naquele lugar onde era destinado para colocar ali as ofertas, aquilo que era designado para o sustento dos ministros de Deus que cuidavam do culto e da adoração, ele ali tira tudo aquilo dali e prepara aquela câmara ali, né, que se chamava de câmara, para que Tobias pudesse vir e habitar ali no meio do povo, e naquele lugar que era consagrado para as coisas que eram entregues para o tesouro da casa de Deus. E Tobias, nós sabemos que era um homem que não tinha nada a ver com a palavra de Deus, era um homem ímpio, e portanto ele estava ali num lugar, vamos dizer assim, sagrado. E Neemias também combateu muito veemente contra essa atitude do sacerdote Eliasibe. Em terceiro,
nós vemos ali também que a porção designada para os levitas e cantores, para a manutenção deles ali, para continuar realizando o trabalho, não estava sendo dada mais, de forma que eles não pudessem sustentar. E eles então, cada um, largaram o seu ofício, o seu cargo ali no templo, e foram cada um para a sua terra, por certo, para trabalhar, para se manter fisicamente. Então, isso aí também foi outra coisa que Neemias achou um absurdo. Em quarto, os magistrados, que também eram responsáveis pela manutenção da casa de Deus, para manter a ordem ali do culto, todas essas coisas que viam isso, também tinha deixado a coisa correr frouxo. E também foi chamada a atenção por Neemias. Nesse capítulo 13, ainda nós vemos aqui que o dia de sábado, que era um dia consagrado para o descanso do povo, determinado por lei, um dos 10 mandamentos, e que o povo deveria à risca cumprir aquilo, estava sendo também abolido, e o povo já estava fazendo tudo no dia de sábado como se fosse um dia qualquer. Em sexto lugar, nós vimos ali que o povo de Deus casando com outras mulheres de outras nações, tanto eles casavam, e também eles traziam, tanto eles davam suas filhas para aquelas pessoas, como também eles pegavam as filhas daquelas pessoas para que seus filhos pudessem casar com ela, fazendo assim uma grande mistura, uma miscigenação de povos, e com isso esses povos estrangeiros traziam também a sua idolatria, e também mudaram o costume da linguagem do povo. A língua dos filhos ficava diferente. Então nós vemos aqui, meus irmãos, que o nosso primeiro ponto diz que Neemias confrontou os infratores com a palavra de Deus. Então, ao chegar naquele lugar e vendo aquele quadro, Neemias então não aguentou de ver tudo aquilo. Então Neemias vai trazer uma palavra para o povo. Mas Neemias, um homem sábio, ele vai pegar a palavra de Deus que o povo conhecia, e ele vai embasar a sua palavra pela palavra de Deus. Então nós vemos com isso que o homem pode não querer obedecer a um homem, mas a palavra de Deus, mas a Deus, as pessoas precisam ter um pouco de temor, um pouco de reverência, e o certo obedecer. Então Neemias traz a palavra para poder falar com o povo mediante a palavra. O povo foi levado por Esdras, o sacerdote, e Neemias, o governador, a relembrar a aliança que havia sido feita com o Senhor, de que jamais o povo misturaria com povos refratários à vontade de Deus. Isso aí está em Números 22, de 1 a 6, Deuteronômio 23, 3 a 5. Então nós vemos aqui que Esdras e Neemias fizeram o povo recordar no passado, quando Deus se opôs completamente a quem se propusesse a desobedecer os seus mandamentos. Então aqui o autor coloca que é bom que saibamos que ali começou de fato a restauração do povo de Israel e de Judá, com uma reforma interna e uma reforma externa. Não com base nas palavras de Neemias, mas sim na palavra de Deus. Então, nós sabemos que a palavra de Deus, ela está sempre trabalhando na nossa vida para que nós possamos estar sempre tirando aquilo que não serve e que possamos estar com a nossa vida em dia diante do nosso Deus. Então, é pela palavra de Deus. E nós vemos aqui que sempre foi preciso haver algumas reformas. E o autor trouxe aqui à nossa memória algumas reformas acontecidas antes de Neemias e também depois de Neemias. Nós vemos aqui no caso do rei Josias, os irmãos conhecem a história, 2 Reis 22, 11, 23, de 1 a 27. Nós vemos também com o profeta Jeremias,
aí capítulo 11, de 1 a 17, dos 2 a 29, 23 a 29. Isaías, profeta Isaías também, capítulo 8, 20 e 40, versículo 8. Vemos também com o profeta Amós, capítulo 8, versículo 11 e 12. E vemos também com o profeta Zacarias, capítulo 1, 6 e capítulo 7, 12. E vemos também que depois desses homens de Deus, depois de Neemias, podemos dizer, na nossa era, né, nós vemos aqui reformas acontecendo com João Calvino e com Martinho Lutero, que foram reformadores do século XVI. E, meus irmãos, e quando nós falamos em reforma, nós nos reportamos para realmente o século XVI, quando Martinho Lutero ele traz, no seu lema da sua reforma, dentro dos 5 pontos, mas ele traz como lema principal só a Escritura, ou só as Escrituras, porque o povo que dizia ser cristão da época, ele estava usando muita coisa em nome de Deus, mas a Escritura estava sendo abafada. E Martinho Lutero, sendo um padre que lia a palavra e que se converteu realmente, de fato, ao cristianismo, compreendeu qual é o significado do Evangelho, então ele traz à tona que se trata com Deus, é necessário que a Escritura seja o nosso lema, seja o nosso rumo, seja o nosso norte. E nós vemos aqui que todo avivamento só se inicia e ganha solidez com a palavra de Deus e muita oração. Aí está no versículo 14, 29 e 31, era o que acontecia com Neemias. E nós sabemos, meus irmãos, quando nós falamos de reforma, e nós vemos aqui várias que aconteceu para trazer o povo de volta, ao princípio, de volta às origens. E nós olhando o nosso contexto hoje, praticamente, e essa aí é a voz de muitos servos de Deus, praticamente nós estamos precisando de uma nova reforma novamente. Porque tem muita gente usando o nome de Deus, com a palavra na mão, dizendo que está pregando o Evangelho, mas está assim muita mistura, muita coisa infiltrada dentro da igreja, e que em muitos lugares nós não sabemos certo se aquilo realmente é uma igreja viva do Senhor Jesus, ou se é realmente um ajuntamento de pessoas e ali vale tudo. Nós em muitos lugares nós não sabemos mais definir certo, ou melhor, sabemos, nós que conhecemos a palavra, nós sabemos discernir sim, se aquilo realmente está sendo o verdadeiro evangelho genuíno, ou se realmente as pessoas estão só no oba-oba. Então, realmente precisaria de uma reforma hoje para que realmente pudessem, aqueles que querem seguir o verdadeiro evangelho, pudessem realmente seguir aquela norma, aquela orientação. Mas, enquanto isso não acontece, a nossa reforma, ela vem pela palavra, nós temos a palavra. Então, um verdadeiro cristão que quer realmente servir a Deus, que ama Jesus Cristo, que quer obedecer os seus ensinos e mandamentos, realmente é só olhar para a palavra, que realmente ele vai viver a palavra, vai viver o verdadeiro evangelho e não vai admitir que algo que não seja compatível ou que não bate com as Escrituras, que entre na sua vida ou que faça parte do seu dia a dia como cristão. Muito bem, meus irmãos. O texto da lição diz aqui: portanto, a Bíblia e a oração são as molas propulsoras para confrontar os transgressores da lei de Deus, e são princípios para restaurar uma relação com o trono. E, meus irmãos, quando eu vejo aqui, que diz a palavra e a oração, ela confronta com aqueles que querem realmente de nortear o Evangelho. Eu me lembro a tentação de Jesus, quando Satanás ali, embora ele até use a palavra para poder confundir Jesus,
e para ali desnortear ali aquilo que foi ensinado na palavra. E nós vemos que o Senhor Jesus, em todas as 3 investidas de Satanás, Jesus o combateu com a verdadeira palavra. E é isso que nós cristãos precisamos fazer. Sempre combater aquilo que está errado, combater o mal com a palavra de Deus, que é viva, eficaz e é poderosa. Muito bem. Davi, uma vez confrontado por Natã, não titubeou quando chorando disse: contra ti somente pequei. E agora torna a dar-me a alegria da tua salvação. E depois já restaurado, ele declara: sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. E aí é o Salmo 51, versículo 17. Meus irmãos, o objetivo da palavra de Deus é nos confrontar, de modo que possamos nos arrepender e endireitar as nossas veredas. A palavra de Deus, ela vem nos confrontar a nossa vida pecaminosa. E realmente, meus amados irmãos, nós que somos cristãos, somos crentes, que amamos ao Senhor, devemos amar a palavra, devemos atentar para a palavra, porque é pela palavra que ela que vai nos alertar, que vai abrir a nossa mente, o nosso entendimento, de muitas vezes de coisas que estamos fazendo e que não é do agrado de Deus. Então é pela palavra. E meus irmãos, a palavra é um bálsamo para a nossa vida. Nós que queremos agradar a Deus, e às vezes estamos fazendo coisas até mesmo inconsciente, vamos dizer assim, mas quando a palavra chega, ela tem o poder de nos orientar, de abrir a nossa mente para ver que aquilo que estamos fazendo não é do agrado de Deus. E então, devemos priorizar a palavra na nossa vida. E, infelizmente, tem muitos que às vezes gostam do louvor, gostam de estar ali, mas quando chega o momento de parar para ouvir a palavra de Deus, que é o próprio Deus falando através de seus instrumentos, as pessoas não querem ouvir, se dispersam, e então isso é ruim, porque às vezes a pessoa entra na igreja e às vezes necessitando de um reparo de Deus na sua vida, e as pessoas às vezes saem da mesma forma porque ele não deu ouvido à orientação de Deus por meio da sua palavra. Então, meu amado, priorize a palavra na sua vida, porque ela vai te nortear pelo caminho certo que você deve seguir diante de Deus. Bem? O nosso segundo ponto diz que Neemias confrontou o sumo sacerdote Eliasibe por dar guarida no santuário a um inimigo do povo de Deus. Então nós já falamos um pouco sobre isso. Nós vemos aqui, diz aqui a lição, que Neemias foi muito firme com Eliasibe, pelo duplo erro cometido ao aparentar-se com o ímpio Tobias, casando-se com a sua filha e negociar com o referido pagão, oferecendo-lhe moradia em lugares sagrados. Nós vemos aqui, meus irmãos, que Neemias, ele não era uma autoridade eclesiástica, assim como o sacerdote, como outros. Nós vemos que Neemias era o governador. Mas nós vemos aqui pela palavra, todo esse livro de Neemias, que Neemias tinha uma coisa no seu ser que talvez muitos líderes religiosos não tinham, assim como até o próprio Eliasibe, o sacerdote, que era a sensibilidade espiritual. E nós vemos, meus irmãos, que quando ele chega naquele lugar e que ele vê aquela situação, ele se incomoda e ele não deixa a coisa como está, mas ele trabalha para que a coisa pudesse voltar ao seu normal, como era antes, assim como ele deixou quando ele foi, após os 12 anos, para a Babilônia. Muito bem, nós vemos aqui que o Neemias, através da sua sensibilidade espiritual, ele ficou tão abalado com a situação que ele
enfrenta o sacerdote e ele chega naquele lugar, ele pega todos os móveis de Tobias e lança fora e purifica aquele lugar e traz as coisas que eram guardadas ali de volta. Eu, quando leio isso aqui, eu fico a imaginar do Senhor Jesus quando chega no templo e quando ele encontra ali os vendedores, os cambiadores, toda sorte de comércio acontecendo ali no templo, era um verdadeiro mercado. Então o Senhor Jesus, com ímpeto, através do seu zelo espiritual, o Senhor Jesus então entra e ali ele espalha todas aquelas coisas e ele fala: a minha casa, né? A casa de Deus é casa de oração, somente de oração, não é para outra coisa. Mas vós a transformaste em covil de ladrões e salteadores. Então eu fico aqui a pensar também, com a mesma forma que Neemias aqui agiu aqui. Neemias não se intimidou diante do poder que o sacerdote tinha. Ele não se intimidou diante de Tobias, que era também um líder lá do seu povo, e era inimigo, e que por muitas vezes, né, como nós estudamos, quis fazer mal para Neemias, e Neemias todas as vezes conseguiu sair, não deu atenção para eles e conseguiu vencer, mas mesmo assim Neemias não temeu e enfrentou. Nós vemos aqui, meus irmãos, que Eliasibe, ele fez uma coisa que foi um absurdo, de ter dado guarita a Tobias no templo da casa de Deus. Foi um erro grande. Por quê? Porque ele tinha feito aliança com Tobias, porque era parente. Então ele ali facilitou as coisas e tal, estava todo mundo junto. E a gente tem que ter cuidado com as alianças erradas, porque isso pode trazer muita dificuldade, muita dor de cabeça. E a palavra de Deus diz que comunhão há as trevas com a luz, que comunhão há Jesus com Satanás? Nenhuma. Então nós precisamos ter cuidado com quem nós andamos, com quem nós fazemos a nossa amizade, com quem nós fazemos nossos negócios como cristãos, porque às vezes pode trazer muita dificuldade para nós e como cristão para nós diante de Deus. A gente tem que ter cuidado. Aqui diz aqui na lição: ao passo que com o temente governador Neemias aprendemos que, por mais ético e compassivo que sejamos, quando se trata de abominação ao Senhor, devemos romper com tudo em defesa do reino de Deus, a quem amamos e servimos. E trazendo para nós hoje, nós sabemos que os nossos líderes espirituais do momento são os nossos pastores. São os pastores que estão à frente do povo de Deus nas referidas igrejas em vários lugares. E nós devemos, né, como o autor coloca aqui, o pastor Geraldo Jeremias escreveu essa lição, que nós devemos estar orando, né, orando para os nossos líderes, para que eles permaneçam firmes na palavra de Deus e que eles não façam associações indevidas, que eles não permitam que coisas estranhas, coisas que Deus não aprova, venha permear no meio do povo de Deus. Então, nós devemos estar orando por eles e ajudando também naquilo que for possível, em orientação, porque muitas das vezes nós podemos também estar dando apoio aos nossos pastores em decisões difíceis, conforme nós estamos estudando o nosso tema. E sabemos, meus irmãos, que isso é muito sério, porque é com Deus que nós temos que tratar. Então, que Deus realmente esteja abençoando os nossos pastores e que eles permaneçam sempre firmes na palavra genuína e seguindo a orientação de Deus. A gente vê que o mundo, ele tem, cada dia, ele tem mudado, né? Tem se transformado, tem mudado.
e estamos, cada vez que passamos, estamos vivendo um novo tempo, tudo moderno, mas a palavra de Deus diz que Deus é aquele que não muda, Ele é a mesma coisa. Em Deus não há mudança, e nós seguimos a um Deus que não muda, e nós seguimos a palavra que Ele deixou para nós. A palavra revelada é essa aí que nós precisamos seguir até quando Jesus voltar. Então é nessa palavra que nós precisamos estar firmes. Não temos que inventar moda, inventar tantas coisas e trazer tantas outras coisas para dentro da igreja para atrair as pessoas. Não, vamos usar a diretriz da palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que vai atrair as pessoas à salvação. Porque é a palavra de Deus que vai mostrar para a pessoa, vai confrontar a pessoa no caminho que ela está andando, vai confrontar a pessoa no que ela está fazendo errado diante de Deus. Então, essas pessoas, pela palavra, o seu coração vai ser convergido e ela vai se render diante de Deus, diante do senhorio do Senhor Jesus, e ela vai se prostrar, e ela vai se arrepender, e ela vai aceitar o Evangelho, vai aceitar a salvação, somente pela palavra. Então devemos seguir por esse caminho, porque esse é o caminho que Deus aprova. Muito bem, o terceiro ponto diz assim: após os confrontos, Neemias parte para restaurar a adoração ao Senhor. É que está do versículo 9 até o versículo 22. Diz aqui a lição: em virtude do que estava acontecendo, o povo passara a prestar ao Senhor uma adoração desleixada, em total descompromisso para com a obra de Deus, tornando-se um povo secularizado. Este fato aborreceu profundamente Neemias, pois adorar a Deus é missão precípua do povo escolhido, e durante aqueles 12 anos, após reconstruírem os muros de Jerusalém, o que mais foi ensinado ao povo foi justamente a priorizar Deus em todos os sentidos, e que Ele exige exclusividade de seu povo, sem em nenhum momento abrir mão de sua glória. Em Isaías 42:8. Então, aqui está falando de uma adoração desleixada. E aqui então o autor destaca alguns pontos o que se constituía numa adoração desleixada. Primeiro, o povo parou de ser dizimista. O povo parou de entregar os seus dízimos. Aí o autor coloca: como se entregar o dízimo fosse meramente uma questão opcional. Eu concordo com o autor. Eu creio que todo aquele que realmente aceita Jesus como seu Senhor e seu Salvador, aquele que compreende que de Deus é que vem tudo para nós, e aquele que faz parte da igreja, essa pessoa deve também ter um entendimento acerca da entrega do dízimo. Porque a palavra de Deus diz que o dízimo, ele não nos pertence, pertence a Deus. Quando a pessoa não é crente, ele não vai se preocupar de entregar dízimo ao Senhor, porque ele não tem compromisso com Deus. Ele não entende que tudo que ele tem vem exclusivamente de Deus. Ele não entende isso. Mas o crente, ele entende que tudo que nós somos, tudo que nós temos, vem das mãos de Deus. E a Bíblia, o ensino da palavra diz que nós devemos reverter para Deus 10%. Não que Deus precisa do dinheiro, Ele é o dono do ouro e da prata, é Ele mesmo quem nos dá. Mas é para manter a obra de Deus. Imagina se todos falassem assim: não vou entregar mais dízimo. A igreja ia fechar a porta, você não ia ter mais a igreja para ir. Você, por exemplo, o pastor ia ficar sem o seu pagamento, o zelador ia ficar sem o seu pagamento, que cuida dali, a luz não ia ser paga, ia ser cortada, a água ia ser cortada. Então é uma questão de entendimento. O dízimo que nós entregamos é para manter
aquela casa funcionando, que é o templo, que é a igreja onde nós vamos para juntos estarmos de forma coletiva prestando nosso culto a Deus. Então eu creio que todos deveriam ter um entendimento. Na medida que ele passa a servir ao Senhor, que ele também priorize logo a primeira parte e entrega para o Senhor, para a manutenção do culto. E uma coisa importante, eu tinha um tio que ele falava que não entregava o dízimo porque não sobrava. Com certeza, meu irmão, se você for esperar para entregar o dízimo depois de tudo aquilo que você tiver que comprar e pagar, nunca você vai entregar o dízimo porque nunca vai sobrar. Então o dízimo é a primeira coisa que nós tiramos. E aí, como diz o Senhor Deus em Malaquias 3,10, entrega o dízimo e fazei prova de mim, se eu não abençoar com a bênção tal, que venha maior abastança. Com certeza, meu irmão, Deus vai te abençoar que com os 90% você vai resolver a sua situação financeira, mês após mês, como nós temos conseguido resolver, graças a Deus. Nós vemos que a falta da entrega do dízimo ali, em Jerusalém, acarretou o quê? Os levitas e os cantores não puderam mais subsistir, porque não tinha como se sustentar para continuar fazendo ali a manutenção ali do culto. E cada um foi se virar como pôde. Então a gente já vê o prejuízo espiritual, não é verdade? Segundo, o dia do Senhor começou a ser profanado, versículo 15 até o 22. É outra marca do relaxamento espiritual, é o desrespeito ao dia do Senhor. E nós sabemos que para nós hoje o dia do Senhor é o domingo, foi quando Jesus ressuscitou e aquela coisa toda, né? E nós então, foi o dia da proclamação, né? Que Jesus estava vivo, né? Que ele venceu e que todo crente também é vencedor porque o nosso Jesus está vivo. Então por isso nós guardamos o domingo. Mas o sábado para o povo de Israel, ele era essencial. Estava garantido por lei, era um dos 10 mandamentos. E aqui, segundo a narração que nós lemos em Neemias capítulo 13, o povo estava quebrando esse mandamento. Estava fazendo do dia do descanso, do dia consagrado ao Senhor, como um dia como outro qualquer. E nós vemos, meus irmãos, que isso às vezes acontece hoje. O domingo é o dia da gente descansar. A gente trabalha a semana toda, domingo é o dia da pessoa ter um descanso, e é o dia também da adoração. Dia da adoração todo dia, mas é o dia que nós nos reunimos no templo para a gente estar prestando nosso culto a Deus. E muitas vezes as pessoas não fazem caso disso. As pessoas vão tirar o domingo para poder passear, né? Claro que às vezes a pessoa precisa visitar um parente e tal, e vai no final de semana, é claro. Mas às vezes a pessoa vai fazer um passeio sem tão grande necessidade. A pessoa vai tirar o domingo para ir na praia, enfim, é tanta coisa que às vezes as pessoas inventam num dia de domingo e fazendo com isso, prejudicando a adoração do Senhor. E quem sai mais prejudicado é a própria pessoa que faz isso. Então, a gente precisa ter cuidado. É claro que existem profissões que é obrigatório trabalhar no domingo. Assim mesmo, aconteceu comigo. Trabalhava no transporte coletivo e transporte coletivo não para. Então, quantos domingos eu trabalhei? Assim, quem trabalha na telecomunicações, quem trabalha nos hospitais, enfim, uma série de lugar que precisa trabalhar no domingo para manter aquele serviço funcionando, porque não pode parar. Mas quando não há essa situação na vida do crente, ele deve priorizar o dia do Senhor. É um dia que vê a pessoa no meio da semana, eu não tenho tempo, não pega nem a Bíblia para ler, nem ora, quando ora já está fechando o olho, já está dormindo, de tão cansado que está. Então domingo é um dia separado para que você possa priorizar, colocar em primeiro lugar esse momento, levantar com disposição, ou seja, já programar no dia anterior, sábado à tarde, começa a programar, e levantar cedo, se preparar, ir para o culto, prestar seu culto ao Senhor, louvar ao Senhor e voltar para casa abastecido, né? Então, é isso assim que deve ser, e não
profanar ou prejudicar o dia da adoração. Terceiro, foi o envolvimento dos filhos da luz com os filhos das trevas. Isso também mexeu muito com Neemias, porque, conforme nós lemos lá atrás, era a ordem de Deus que o povo de Deus não poderia se misturar com outros povos. E nós vemos que de hora em hora o povo de Deus, mesmo orientado, mas caía nessa armadilha, né? E nós vemos também que hoje não é diferente. Embora, falo pela Igreja Batista, a qual sou membro há muitos anos, que não há aquela imposição que o crente deve casar com o crente batista, não tem essa imposição. Mas eu creio que nem precisa, porque nós temos a palavra na mão que nos orienta. Tudo está na palavra, basta a gente procurar consultá-la. Mas eu vejo que os nossos líderes de jovens devem sim orientar os nossos jovens, que eles devem, sendo cristãos, eles devem casar com um cristão. E de preferência, meu amado, da mesma denominação. Porque para não haver aquela questão de chegar no dia de ir para o culto, um vai para um lado, outro vai para outro. Ou casar com um cristão tem a importância de que todos vão falar a mesma linguagem. Não tem aquele problema de chegar no dia do culto, a pessoa quer ir para o culto e o outro está puxando para trás, está querendo levar a pessoa para outro lugar, porque ele não tem nada a ver com o culto. Então isso traz dificuldades. Por mais bem que a pessoa viva, o casal viva, mas isso traz dificuldade, é o jugo desigual. Ou casar com outra pessoa de outra denominação, por exemplo, vem os filhos. Você ensina uma coisa para um filho, a mulher ensina outra coisa para o filho. Você quer apresentar o seu filho na igreja, a mulher quer batizar na igreja católica porque ela é católica. Então, é complicado. Agora o seguinte, não só casar com crente resolve, você precisa casar com um cristão realmente, de fato, cristão genuíno, que tem um comprometimento com Deus, que ama as coisas de Deus. Não é simplesmente, ele é crente, ele está lá na igreja. Não é simplesmente casar com um crente nominal. Aonde eu morava, lá na fazenda, eu presenciei algo acontecido, que para mim foi uma experiência de uma menina da Assembleia de Deus, e ela começou a namorar um rapaz que não era crente. E na Assembleia de Deus, não sei se hoje é assim, mas na época era muito rígido. Crente assembleano só casa com assembleano. E aí e ficou naquele impasse. Aí o rapaz falou, não, isso não é um problema. Aí o cara entrou para a igreja, se batizou e tal, casou. Depois que ele conseguiu lançar a mão na moça, já tinha casado, não demorou muito tempo, ele abandonou tudo, ele saiu da igreja. E eu me lembro que aquele rapaz trouxe muitas tribulações para aquela moça. Então é o que eu estou falando, não é só casar com crente. Você precisa ver se essa pessoa que é crente, se realmente ele ama Jesus, se ele tem um comprometimento com as coisas de Deus. E por último, aqui nós vemos aqui que Neemias e sua ira santa. Nós vemos aqui, conforme nós lemos aqui do 25 a 31, que Neemias, quando ele, com relação a esse lance deles casarem com outros povos, Neemias ficou muito injuriado com aquilo. E diz aqui o texto que ele atacou uns, amaldiçoou uns, e arrancou cabeça de outro, ele partiu mesmo para cima. Mas aqui o autor, ele dá uma explicação aqui, o significado. Neemias fez tudo com base na palavra de Deus. E diz aqui, o autor coloca que o espancamento deve ser entendido como uma punição pública, já prevista pelo Senhor em sua palavra, Salmo 89, 32, Provérbio 10, 13 e 26, 3. E o arrancar os cabelos era uma forma de humilhação pública, provavelmente para marcar um momento de confrontação. Então, Neemias não fez nada fora da palavra, era um homem realmente centrado na palavra de Deus. Bem, meus irmãos, para a gente pensar e agir, vamos
ler aqui. Primeiro, bastou Neemias se ausentar para que o povo se desmantelasse, descambando para uma adoração adúltera. Oremos fervorosamente para que Deus nos dê líderes como Neemias para a continuação da obra do Senhor. Segundo, quando o povo parou de adorar a Deus, o primeiro pecado que aconteceu foi a retenção dos dízimos e oferta, e depois vieram a profanação do dia do Senhor, casamento misto, etc. Oremos para que o Senhor não permita que o diabo roube o nosso prazer de adorá-lo. Terceiro, certo pensador disse, Deus, quero amar tudo que o Senhor ama e quero detestar tudo que o Senhor detesta. Daí se explica a ira santa de Neemias, que Deus nos ajude a imitar Cristo, que também se irou quando o ciúme, o zelo, como já nós falamos anteriormente, da casa do Senhor o consumiu. Então, meus irmãos, ao ver a casa de oração para todas as nações se transformar em covil de ladrões. Marcos 11, 17. Então, meus amados, essa aí é a nossa lição, essa última lição desse trimestre. Eu espero que os irmãos estejam aproveitando o máximo desses ensinos, que Deus esteja falando ao seu coração pela tua santa palavra. Vamos orar. Santo Deus, eterno Pai, nesta hora, Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor nos concedeu mais uma oportunidade de podermos, Pai, estudar a tua palavra, de poder estar compartilhando a mesma com os amados. Pai, eu te peço que esse estudo, Pai, não seja simplesmente mais um estudo, Senhor Deus, mas que aos irmãos, a ouvir essa mensagem através desse estudo, que eles possam refletir as suas vidas diante do Senhor e que possam deixar-se reformados, assim como Neemias fez aquela reforma espiritual na vida daquele povo. E nós te louvamos, ó Pai, porque nós vemos pela tua palavra que o povo obedeceu para as orientações do líder Neemias, ó Pai, porque a tua palavra estava em voga, Senhor Deus. Que nesse tempo também cada um de nós possamos observar a tua palavra e receber a tua palavra como uma forma de nos orientar e de nos comportar diante do Senhor, de forma, Pai, que possamos estar bem com o Senhor e sermos agradáveis aos teus olhos. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Nós oramos agradecido em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados, um abraço a todos. Fica na paz do Senhor. Até a próxima.